Olá, você ligado mais uma vez, voltando, iniciando 2025 com mais um Pod Postos, o primeiro programa desse ano e um programa especial, porque a gente vai falar de uma data e de um número muito significativo para Poços de Caldas, com ele, o homem que sabe tudo, não é isso, Rodrigão? Isso, André, muito boa noite para todo mundo, um feliz 2025, que vocês estejam com a gente durante todo esse ano e esse convidado é super especial. É isso aí, um abraço para todo mundo que for da sua família, né? Como diriam os filósofos. Vamos dar as boas-vindas a ele, então. O senhor caldense! Seja bem-vindo. Um abraço para você, André, a todos que nos acompanham. Rodrigo, obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande participar aqui com vocês e temos muitas histórias boas aí para contar. Vamos começar falando, antes de ir para Caldense, falando um pouco do Renan, contar para o pessoal. O Renan, para quem não sabe, é o homem da comunicação da Caldense já há alguns anos, né, Renan? E revolucionou a comunicação da veterana desde que ele assumiu, mas não era essa a sua área, né? Era estudante de uma área completamente diferente. A gente até conversou sobre isso lá no passado, antes de começar a estudar jornalismo. Estudei por muitos anos no Colégio Jesus Maria José, né, próximo aqui ao estúdio que a gente está gravando o podcast. Verdade. E naquela época de ensino médio, sempre gostei bastante de matemática e física, eram as minhas disciplinas favoritas. Eu achava o máximo fazer as contas, calcular, saber o porquê das coisas. E o curso de engenharia naquele período estava muito em alta, né? A gente sempre ouvia falar que as empresas precisavam de engenheiro, e como eu gostava muito de matemática e física, fui seguir para essa área, né? Fiz vestibular em diversos locais, sempre buscando alguma engenharia, e passei na Unicamp no curso de engenharia de manufatura. Fui fazer o curso, mas desde o primeiro mês do curso já vi que não era o que eu queria. Fiquei muito decepcionado com o perfil da faculdade, que imaginava, a gente tem aquela imagem aqui, a Unicamp... Às vezes a gente começa a fazer um curso e a gente gosta da profissão, mas quando a gente aprofunda no curso, a gente vai vendo que não é o que a gente quer realmente, né? Aí você fala, o que eu estou fazendo aqui? A Unicamp tem essa imagem de ser uma faculdade, a universidade, mas eu cheguei lá e fiquei muito decepcionado com a estrutura da faculdade, o perfil dos professores, o perfil dos alunos, foi totalmente tudo diferente do que eu imaginava que ia ser. Só para um comentário rápido, imaginava que os professores fossem ser mais preparados para aquela função, mas a maioria deles eram pesquisadores de determinada área que tinha recurso estadual para desenvolver pesquisa e, em contrapartida, tinha que dar aula para os alunos dos cursos. Conhecimento mesmo, propriedade. Então, assim, às vezes, alguns até tinham conhecimento, mas não tinha interesse em dar aula, entendeu? Eu tive uma professora assim, a mulher dava cursos e palestras internacionais, sabia tudo da área dela, mas a aula dela era saco de assistir. Eu penso que professor é igual ser médico, é dom. Não adianta você só estudar, porque a arte de lecionar, né, de passar o conhecimento, não é qualquer um que... E outra coisa que decepcionou também foi a questão do perfil dos estudantes, né? Porque eu imaginava, nossa, o pessoal que passou na Unicamp só vai ter nerd lá, né? O pessoal assim, bem centrado nos estudos, bem... Só vai ter japonês de óculos. Bem focado mesmo, né? Que eu imaginava, a pessoa vai lá para estudar, mas quando eu cheguei lá foi bem o oposto disso, sabe? A maioria dos alunos da turma era um pessoal bem festeiro, bem badaladeiro, e eu sempre fui muito caseiro, bem tranquilo, bem... de ficar na minha, assim, então não consegui turmar muito, né? com as pessoas, não identifiquei, aí tive alguns problemas de saúde também, passei por uma cirurgia grave, e aí precisei trancar o curso por um semestre para poder me recuperar, depois acabei ficando meio desalinhado com a minha turma, né? Como eu tranquei um semestre, o pessoal passou, aí foi várias coisas que foram acontecendo, que fui desanimando de seguir, aí as disciplinas vi que não era muito aquilo que eu queria. Tem a matéria que era o terror lá do curso de engenharia, que era estrutura e propriedade dos materiais. Meu Deus. Basicamente você tinha que decorar, entender e compreender como que funciona e para que serve cada um dos materiais existentes no universo. Como diz o Amaralzinho, passa amanhã. Isso aí. Então um livro com
dessa espessura, assim, com tudo quanto é tipo de material, metal, ferro, alumínio, enfim, todas as variações de cada uma dessas estruturas, você entender ela microscopicamente, saber identificar como é que elas se comportam perante baixas temperaturas, altas temperaturas, qual que é a resistência, qual que é o ponto de fusão, essas coisas tudo. Então, foi uma coisa assim que foi me desanimando e, paralelamente a isso, eu sempre gostei muito da Caldense, desde criança, acompanhando os jogos. Jogando também futsal, futebol de campo. Bons anos atrás, né? Era bom, André? Ou é resenha, furado? Essa lenda que é das maiores revelações da Caldense que não chegaram no time profissional. Aí sim. E aí juntou que naquele período fica meio desiludido sem saber o que você vai fazer da vida. Não quero seguir na engenharia, mas o que eu vou fazer, né? Você vai sair de uma faculdade renomada para poder começar uma outra coisa do zero e tudo, fica aquela indecisão. E aí juntou que a Caldense fez aquela campanha histórica de 2015 e por eu treinar futebol de campo, futsal, já há muitos anos com o pessoal, já conhecia várias pessoas relacionadas à Caldense e uma delas era o Miro, que era o técnico. O Miro do Bola na Rede. Ele era o técnico da escolinha Bola na Rede. Nessa época ele tinha uma parceria com a Caldense, que ele era que meio que representava com o Bola na Rede, jogava com o nome da Caldense nos campeonatos sub-13, sub-15, sub-17. E ele, nos dias de treino, ele sempre contava muitas histórias legais. Tem uma história que é muito emblemática, que o irmão dele era preparador físico de São Paulo, né? O homem do raio. E ele contava essa história do raio sempre, né? Que durante um treino de São Paulo caiu um raio na cabeça do irmão dele. Conhecida essa história. E ele sobreviveu e uns tempos depois um segundo raio acertou ele. Foi um fato inédito. Teve outro? Tem aquela história que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? E por ter acontecido isso com o irmão dele, foi um fato assim muito noticiado na época, foi até pauta no Jornal Nacional. E o Miro contava essas e outras histórias, principalmente envolvendo o técnico Juquita, né, que o Juquita era muito folclórico, e eu ficava com aquilo na cabeça, eu falei, nossa, o Miro tem tantas histórias legais e nunca, naquele tempo, não tinha esse negócio de podcast, assim, que hoje o pessoal tem tempo para falar, né, no podcast, em outras mídias. Naquele tempo, não. Então, você não conseguia registrar esse tipo de coisa. E aí eu gostava desse negócio de fotografia, tinha comprado uma câmera profissional assim para aprender a fotografar, fazer umas imagens legais. E foi passando o tempo, a câmera foi ficando em desuso, né? Eu falei, preciso arrumar um propósito para essa câmera. Tive essa ideia de convidar o Miro para gravar uma entrevista com ele, para registrar essas histórias dele, só que nesse foco assim de histórias engraçadas. E nesse período, foi durante o Campeonato Mineiro de 2015, eu estava levando a câmera para o estádio também, tirando fotos dos torcedores na arquibancada, da galera vibrando, com o rosto pintado, com bexiga, e criei uma página na internet para poder postar esse material, né? E na época a torcida Lama Verde não tinha rede social, nenhuma plataforma. Eu entrei em contato com o Rodrigo Neri, que era o presidente da torcida e até hoje, perguntando se eu poderia usar o nome da torcida na página, né? Já na tentativa de conseguir seguidores mais fácil, né? Porque, embora eu ainda não tivesse nenhum vínculo com a torcida, ele autorizou e eu comecei a produzir esses conteúdos. Nessa primeira entrevista com o Miro que foi ao ar, nos primeiros 3 dias assim que ela foi ao ar, ela teve tipo 1.600 visualizações, sabe? Que pra época, uma entrevista de 40 minutos, que era um tempo muito exorbitante, né? Naquele tempo, um vídeo de internet era 2, 3 minutos, né? Não tinha vídeo longo. E foi assim, uma repercussão muito legal, bastante gente comentou, compartilhou. E dentro do que eu estava esperando ali, que eu imaginava que ia dar 30 visualizações, deu 1.600, eu achei muito legal. Comecei a convidar outras pessoas relacionadas à Caldense para contar como é que era esses bastidores do clube. Inicialmente, integrantes da imprensa, chamei repórteres, jornalistas, narradores, sim, André Luiz, Paulo Sérgio, o André Vince também participou, e a gente foi contando assim os bastidores, como é que era cobrir o dia a dia da Caldense. Depois comecei a entrevistar vários ex-jogadores, porque você vai conversando com um com outro, você vai conhecendo mais pessoas. Qual foi o mais marcante para você desses jogadores? O mais marcante, sem dúvida, foi o Buzuca, porque foi a primeira entrevista fora de Poços. Eu fiz essas entrevistas durante uns 2 anos, mais ou menos. Ele mora em São João? Em Varginha. Varginha? Durante uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu fiz essas entrevistas, deu quase 90 entrevistas.
90 episódios, assim, vamos dizer. Desses 90 aí, deve ter sido mais ou menos uns 70 com ex-jogadores. Então, praticamente, a maioria dos jogadores assim mais emblemáticos que a gente teve acesso, né, consegui fazer esse registro. E o Buzuca é lenda, né, cara? O Buzuca foi legal porque ele, durante muitos anos, as pessoas aqui de Poços não sabiam o paradeiro dele, porque ele jogou aqui na Caldense, depois foi para São João da Boa Vista jogar lá na Esportiva, no Palmeiras de São João, encerrou a carreira e meio que saiu dos holofotes, assim, né? Então, o pessoal aqui em Poços tinha essa curiosidade de saber aonde que estava o Buzuca, o que ele estava fazendo. Ele teve essa imagem, né? Ô, Renan, mas eu vi uma foto, eu acho que é sua com ele. Se encontrar com ele na rua é a mesma coisa da década de 40, de 50. Só tirou a barba e cortou o cabelo. E por muitos meses eu fiquei vasculhando, tentando encontrar alguma informação sobre ele na internet, alguém que conhecesse ele. Perguntava para as pessoas, assim, pessoal das antigas, se alguém tinha alguma notícia sobre ele. E ninguém tinha informação nenhuma. Os ex-jogadores também, que jogaram na época dele, ninguém tinha notícia. Sabia que ele estava vivo, mas não fazia ideia onde que ele morava, nem nada. Aí, periodicamente, eu procurava na internet o nome dele, alguma coisa, para ver se por acaso aparecia alguma notícia, que alguém fizesse alguma homenagem, alguma coisa, né? Aí, um belo dia, achei num site de Varginha uma notinha falando que o coordenador da Associação Varginhense de Esportes Atlético, Antônio Carlos de Mello, marcou presença no processo de reforma, não sei daqui, da quadra e tal. Aí eu sabia o nome dele, Antônio Carlos de Mello, eu falei, será que é ele? Não tinha foto nem nada, né? Tava só o nome. Aí eu fiquei com esse negócio, aí peguei e liguei lá em Varginha, nesse local aí falou que realmente era ele, né? Aí me passaram o telefone dele e marquei essa entrevista. Então foi um negócio diferente, assim, de viajar até lá em Varginha para fazer a entrevista com ele, e você fica naquela expectativa, pô, o cara é mó famoso, vou chegar lá, não sei o que, tal, porque você vai na humildade lá, né? Tá? Aí, chegando lá, ele foi super carismático, eu fui com meu tio Giovanni lá, e foi super carismático. Foi, acho que a entrevista mais marcante, primeiro, porque ele tem uma memória muito boa. E ele conseguiu contar muitas histórias com detalhes, que às vezes o pessoal mais das antigas já tem um pouco de dificuldade de lembrar das coisas. E segundo, que ele fala muito bem, ele tem uma oratória boa, assim, sabe? E foi marcante. E depois que foi publicado, ganhou um significado especial, justamente por ter meio que resgatado ele, sabe? Todo mundo queria saber o que ele fazia, onde que ele estava, como que ele estava. Então gerou uma curiosidade muito grande. As entrevistas tinham em média 2, 3 mil visualizações, a do Buzuca passou de 60 mil visualizações. Nossa, então foi uma repercussão muito grande e ela acabou sendo replicada em diversos veículos na época, passou até no programa do Milton Neves, naquele Que Fim Levou, ele recortou um trechinho assim curtinho, sabe? E pôs uma falinha do Buzuca, saiu em revista, jornal, rádio, assim, que replicaram. Outros sites também falaram sobre a entrevista. Então foi uma coisa muito satisfatória. E essa entrevista eu falo que foi marcante porque foi ela que definiu a minha mudança de curso. Porque como deu uma repercussão grande, um rapaz comentou lá na entrevista e escreveu assim, falou, nossa, você é louco, eu sou vizinho do Buzuca faz mais de 20 anos e não sabia que ele tinha sido jogador de futebol. Olha só. E na entrevista o Buzuca conta que marcou o Reinaldo, que marcou o Pelé, que marcou o Garrincha. De seu Lopes. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, nossa, como que o jornalismo, a comunicação é uma coisa fascinante, né? Você informar as pessoas de algo que está ali na cara dela e ela não tinha percebido, sabe? E senti uma sensação assim de felicidade por ter feito essa homenagem pro Buzuca. Eu senti o tanto que ele ficou emocionado, assim, depois ele me ligou. Ele tá com quantos anos? Ele é de 1946. Então ele vai fazer 79. E eu percebi o tanto que ele ficou emocionado, assim, se sentindo acolhido, porque no fundo ele tinha uma sensação assim que ele estava esquecido e tal. E depois que teve essa repercussão, meio que foi o incentivo que faltava ali, falar, é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí tomei a decisão, e na época eu tinha começado a fazer jornalismo lá em São João da Boa Vista, na FAI, né? E
Tava difícil para poder ir todo dia lá, voltar para conciliar com os horários de outras demandas e tudo. Questão de custo também, né? Então, num primeiro momento, não deu muito certo. E coincidiu que, na época, abriu o curso de jornalismo na opção de semipresencial da própria Uninter, e a Mac Rádio iniciou as transmissões aqui em Poços, de fazer jogos, os programas. Começou com um trabalho muito forte no início, com marketing e tudo. E o estúdio era ali na Prefeito Chagas, né, em cima da antiga agência Playboy. Sim, sim. Depois aqui também, você sabe. Sim, sim. E aí, na época, surgiu essa possibilidade, né, de começar a fazer o curso semipresencial, que já possibilitaria eu retornar para Poços, assim, né? E coincidiu de, na mesma época, a Priscila, que trabalhava na Caldense, que ela era assessora de imprensa, ela foi pedida em casamento, e o marido dela, de São Paulo, ela ia mudar lá para São Paulo, e abriu a vaga na Caldense. Aí o pessoal da Caldense já conhecia o meu trabalho, sabia o tanto que eu gostava, essas coisas, e pediu oportunidade, eles abriram as portas, e tudo casou na mesma época. E aí, comecei a trabalhar oficialmente. O mundo conspirou, né? Tudo aconteceu. Ô, Renan, e aproveitando o gancho, porque eu sou igual o Craque Neto, eu vou na goela. Eu queria saber, criar uma polemiquinha já, porque nós gostamos, tá? Você falou pra nós aí o mais satisfatório, né? Que foi o Buzuca. E aquele que você fala assim, nossa, que arrependimento. Você pode falar pra nós? Não, mas pra ser bem sincero, não teve assim não, porque tem umas pernas por aí, né? O clima das entrevistas sempre foi bastante descontraído, bem de bate-papo, você contar resenha, assim, contar as histórias engraçadas. Então, a pessoa é tranquila na entrevista, assim, sabe? Mas tem eu vou falar aqui que agora pensando eu lembrei. Sempre tem Agora você falou isso aí, eu lembrei. O instinto jornalístico, como é que foi uma situação assim, foi uma entrevista que não foi marcada, que foi com o Raulzinho do basquete, né? Que fazia tempo que eu queria entrevistar ele, que normalmente entrevistava o pessoal do futebol, né? Nós também queríamos. Também queremos ele. Queremos aí. E um dia eu tava lá na Caldense, lá tinha lá para usar o clube, né? E quando veio, ele tava sentado lá no banco da quadra de basquete lá, que eu acho que ele tinha ido treinar lá, tinha terminado o treino, ou ele ia treinar, e ele tava parado lá. Eu falei, nossa, uma oportunidade para entrevistar ele, né? Aí eu cheguei, me apresentei e falei, eu tenho uma página assim, eu falo sobre a Caldense, você pode gravar uma entrevista rapidinho? Aí ficou meio assim, mas aceitou, e eu fui correndo, peguei os equipamentos, fui lá, montei assim, e ele... Não é que foi ruim a entrevista, é que eu sei, não estava no momento certo, sabe? Porque eu acho que ele estava querendo treinar. Ficou meio incomodado com a situação. E estava no horário do treino dele, então foi mais objetivo nas respostas, assim. Mas valeu o registro também. Isso que eu ia falar. Que ele, no fim, foi até atencioso, assim, né? Que não foi no momento oportuno. É ruim também. Eu sabia quando que eu teria a oportunidade de encontrar com ele novamente. E nesse tempo todo aí na Caldense, são muitas viagens, né? Algumas para cada canto de Minas que o pessoal nem conhece, né? Eu sempre cito Tombos, que é uma cidade que a gente nunca chega, e muitos jogadores, muitos nomes que você conheceu aí na Caldense. Teve muita gente boa, teve também os malas. Quem foram os mais marcantes aí que passaram por esse período? Que eu convivi no dia a dia de treino, sem dúvida, o mais marcante foi o Luiz Eduardo, centroavante. Também era o mais requisitado, né? Você vê o cara treinando, é uma coisa assim, é diferenciado mesmo, sabe? O que ele conquistou na carreira dele, principalmente dentro da Caldense, foi muito merecido. Jogava muito. Você vê... que o dia que ele estava indo embora de Poços, se eu não me engano, era com o Brasil de Pelotas, que tinha fechado. Eu fui no ônibus com ele daqui para Campinas. Eu fui sentado mesmo do lado, fomos conversando aqui, contando por que ele estava indo embora. E foi muito marcante acompanhar o Luiz Eduardo assim, nos treinos, que a gente estava acostumado a ver ele nos jogos. Ele sempre foi um jogador assim que aproveitava bem as oportunidades. Era difícil você ver ele perdendo um gol. Matador. Principalmente quando estava cara a cara com o goleiro. E nos treinos era uma coisa impressionante. Teve um dia que foi ter treino de escanteio. Se eu não me engano, era o Anderson Rosa, que estava cobrando escanteio, que era um camisa 10 da Caldense. Cobrou acho que uns 10 ou 12 escanteios seguidos. O Luiz Eduardo, desses 10 escanteios aí, ele subiu e fez uns 8 gols de cabeça, que um dos pontos fortes dele era o cabeceio. Né? E era uma coisa impressionante. Ele ia treinar a finalização, ele chamava às vezes o goleiro titular ou o goleiro reserva depois do treino.
para dar 30 chutes lá, né? A Caldense sempre teve esse negócio com o centroavante, né? Tem historicamente o Casagrande, que passou por aqui, depois o saudoso Carioca, que deu o título mineiro pra gente, né? E o Luiz Eduardo, que arrebentou aqui. E o maior jogador da Caldense desse período foi você pegava, só para completar, você pegava esses treinos de finalização dele, 30 chutes, ele fazia 20, 25 gols, assim. Depois você vai comparar com outros jogadores que vieram depois, o índice de aproveitamento... Ainda mais você que tá ali no dia a dia assistindo, é menor, né? sabe? Você vê a vontade de vencer que ele tinha, então foi um cara assim que eu acho que ele agregava demais no grupo também para incentivar os outros jogadores a quererem produzir mais. Você via um outro jogador que às vezes estava mais no início de carreira, o cara olhava para ele e falou, pô, eu tenho que fazer igual, sabe? Então é um cara que traz o grupo para cima. E você que tá lá no dia a dia, essa molecada que tá em início de carreira aí é um problema, né? De chegar já achando que a gente está vivendo um momento de transição no futebol. Se você reparar o futebol aí até 2008, mais ou menos, os jogadores tinham um perfil mais formal, assim, vamos dizer. Existe um mundo antes da rede social e outro mundo exatamente. Depois. É isso. Até essa época, você vê, os jogadores eram mais apresentáveis, assim, em termos de conduta, postura, né? E de 2009 para cá começou a ter, depois começou a estourar as redes sociais, aí começou a ter outras preocupações envolvidas com o futebol, né? Aí o cara vai lá, faz um vídeo dele no treino, fala, se é o máximo, ele acredita. Renan, isso é uma começou coisa que a ter muito marketing pessoal dos jogadores. Isso. Hoje, a maioria dos atletas, mesmo de clubes de interior, tem agências esportivas que fazem o marketing para eles, que gerenciam redes sociais, que produzem conteúdos. Então, o jogador, além da preocupação com a performance em campo, ele tem a preocupação com o visual, com a imagem, com a forma que ele vai se colocar na imprensa, com o corte de cabelo, com a chuteira, e isso às vezes acaba desviando um pouco o foco ali dele no treinamento. Então a gente está vivendo esse momento de transição. Eu percebo assim, desde que eu comecei a acompanhar a Caldense assim, mais no dia a dia, ainda pegou um pouco desse perfil dos jogadores da velha guarda, assim, vamos dizer, né? Hoje você vê isso, não é só na Caldense, na maioria dos times, o jogador já chega no CT com o celular na mão fazendo stories aqui, tipo, sabe? É verdade. Não que seja não que seja ruim ou bom, mas é uma nova realidade. Né? Não deu nenhum chutinho ainda, já tá fazendo história, jogador. E você chegou pós 2015, né? Fase boa, né? Pegou. De lá para cá, a Caldense teve altos e baixos, tanto é que caiu pro módulo 2, teve a parceria, que foi muito criticada. Como é que você lá dentro da Caldense recebeu essas visões de fora? Porque teve muita crítica, a gente sabe que teve, principalmente no período da parceria. A Caldense quer acabar com o futebol. A Caldense vendeu o futebol para bando de empresário que montou esse time fraco. Isso é o que a gente ouvia por aí, eu ouvi inclusive da imprensa. Como é que lá de dentro vocês receberam isso? Até porque, só concluindo a pergunta do André, além de trabalhar na Caldense, você também é um torcedor, né? Então, assim, existem essas duas visões. Você contar pra gente. No dia a dia, exercendo a profissão como colaborador do clube, você acaba desvinculando bastante esse lado torcedor, né? Por exemplo, num dia de jogo lá, você tem que fazer determinado trabalho durante o jogo, você não fica muito... torcendo, né? Por exemplo, eu sempre falo isso, durante os jogos, cada jogo às vezes fica responsável por uma coisa, mas quando eu vou fazer foto nos jogos, eu fico vendo o jogo através do vidrinho da câmera ali de 2 por 2 centímetros, né? Então, o cara faz gol, você tem que tirar a foto dele comemorando, você tem que ficar atento, concentrado ali, enquanto tá todo mundo pulando, vibrando, sorrindo, você tem que ficar focado ali para fazer o trabalho. E nessa questão das críticas, dos elogios, você fica tão envolvido com o trabalho que você tem que realizar, você tem que fazer, que você acaba não envolvendo muito com essas coisas de crítica e elogio, sabe? Você acaba não se envolvendo nessa questão emocional. Entendi. Esse trabalho de comunicação, a gente tem que municiar a imprensa com os informativos, produzir o conteúdo para as redes sociais, e a gente divulga as informações que tem que ser divulgadas. E acaba não se envolvendo muito com essa questão das opiniões e tudo, para não ficar também intrometendo
ouvindo, que é a função da comunicação, você não Você está ali acaba para dando ficar palpite, né? dando palpite nas coisas. E isso que você acabou de dizer a respeito dos jogadores serve também para as outras profissões, principalmente para o jornalista, que é as redes sociais, né? Antigamente você fazia as notas lá para televisão, tudo, algum site ou outro. Agora não, você tem que estar ali postando no Instagram, postando, né, nas redes sociais. Tem mais essa tarefa. E bastidores? Vamos contar um pouquinho para o pessoal como é que funciona o bastidor do futebol. Clima de viagem, clima de concentração. Muita gente tem aquela visão que a viagem de um time de futebol é pagode o tempo inteiro e bagunça no ônibus. Depende muito do perfil dos jogadores, depende muito do grupo. Porque, e do técnico também? Não sei se o técnico... Quer ficar quietinho lá. Todos os técnicos têm uma postura assim mais disciplinadora, tal. Alguns são mais amigos dos jogadores. O professor Zezito esteve aqui com a gente. Aqui. Eu acompanhei quando ele esteve aqui. Zezito é fera. Então, assim, depende muito do perfil dos jogadores. Mas o que é de lei, todos os jogadores têm aquelas caixinhas de som portáteis, onde eles levam a caixinha sempre tocando as playlists deles, geralmente samba, alguns gostam mais de um rap. Esses novos, na nossa época era o cavaquinho e o batuque. Fala pro Ronaldinho Gaúcho, pro Edilson. E durante as viagens depende muito da fase do time também. Quando é um jogo mais importante assim, é concentração total na ida pra viagem, pro jogo. Se ganha o jogo, volta aquele clima de festa, todo mundo conversando, isso que eu ia falar. zoando. O time tá igual o Corinthians tava, lutando pra não cair pra segunda. Se os caras for fazendo samba no 11, tem que xingar os caras. E quando perde, fica um clima de luto, assim, sabe? Volta, você citou a viagem de Tombos, por exemplo, são 14 horas de ônibus. Meu pai. Se perde um jogo em Tombos, são 14 horas de silêncio absoluto dentro do ônibus, sabe? Todo mundo fica chateado, abatido, que uns ficam assim, pô, eu dei meu melhor, mas não deu certo, o outro fica com remorso que não entregou o máximo que poderia, o outro perdeu o gol, fica aquilo na cabeça, o outro fica triste porque deu passe, o cara errou o gol, aquelas coisas, né? Então, assim, a dinâmica dentro do ônibus especificamente é essa. Geralmente, dentro do grupo, tem diferentes perfis de atletas, né? Todo ano tem aqueles atletas do grupo Atletas de Cristo, né? Que eles se reúnem, já são mais religiosos, fazem orações, sempre na véspera do jogo, combina no quarto de um deles na concentração, faz uma oração em conjunto, né? Tipo um culto, né? Que fazem, passam algumas palavras, então depois tem a turma do videogame também, tem uma turma que leva videogame, tem faz a turma do Danone. Isso até para ser bem sincero, teve algum caso que você pegou aí nessas tranquilo. Acontece às vezes assim, situações bem esporádicas e controladas após jogos, vitórias marcantes, até libera assim para tomar uma cerveja, jogador e tal, mas é alguma coisa assim bem controlada mesmo, sabe? Foi lá em BH, ganhou do Atlético, festa no hotel. Esse jogo mesmo pode vir tomando um ônibus do Atlético em 2021, né, que ganhou de 2-1 de virada, foi um jogo bem marcante nesse sentido. E até curioso nessa partida que aconteceu um fato diferente. Geralmente, quando conquista uma grande vitória, assim, na hora que acaba o jogo, os jogadores fazem aquela festa no vestiário, né, vibrando, gritando, pulando. Às vezes a gente até divulga uns vídeos assim, né? Sim. Mas nesse jogo foi até estranho, porque geralmente eu sou o último a ir pro vestiário na hora que acaba o jogo, porque eu fico lá no campo fazendo as entrevistas com os jogadores, auxiliando a turma da imprensa lá, então eu sou o último a chegar. E o pessoal às vezes fica esperando eu descer com o último jogador para fazer oração, para tirar foto da vitória, essas coisas. E no que eu tava descendo lá para entrar no vestiário do Mineirão, tava um silêncio danado no corredor. Eu falei, pô, nós ganhamos do Atlético, tá um silêncio, será que alguém brigou, aconteceu alguma coisa, né? Na hora que eu entro no vestiário, tava todo mundo chorando, de emoção de ter ganho do Atlético, porque aquele elenco foi o elenco da parceria, que eram os jogadores bem mais jovens, né? Média de 19, 20, 21 anos. Então, assim, foi uma façanha ainda maior para eles, assim, que até pouco tempo tinham o sonho de serem jogadores profissionais e estava jogando ali no Mineirão, estádio de Copa do Mundo, ganhando o Atlético com o Vitor no gol, entendeu? Que era goleiro da seleção na época, né? Então foi emocionante, assim. Aí você entra, você acaba ficando comovido com a situação. Até o Marcos Gripe, que era o técnico, até ele também ficou emocionado em ver a emoção dos jogadores, porque foi assim um jogo que poderia mudar a carreira de todos eles naquele momento, né, de surgir oportunidades. Então, é onde aparece, né? O jogo grande é onde aparece. Essa turma que passou por aí, dos mais velhos, dos mais novos,
Você acabou ficando amigo de alguém ou não deu tempo pela correria do dia a dia? Os jogadores que ficam por mais tempo, você acaba fazendo amizade. Agora, geralmente, a Caldense disputa um campeonato, monta um elenco, muda bastante para outra temporada, então fica mais difícil para você criar vínculos, né? Mas eu fiz bastante amizade com o Potita, com o Omar, que... O Omar ficou bastante. O Omar, assim, foi um jogador que eu fiz bastante amizade, assim, com ele, com a família dele, assim, até de convidar para... Viraram amigos pessoais, sim, né? Sim, até de convidar para frequentar a casa, assim, então... mas a gente acaba fazendo mais amizade com a galera da comissão técnica, porque é com quem convive mais por conta da área ali, né? Tá aí há bastante tempo. Sim, o Milton, o Trevisan, e o Caldiron, e todos os técnicos que passaram aqui também, né? Que é o próprio Mauro Fernandes, o Thiago Oliveira, que está de volta agora, né? Que você vai convivendo mais tempo, e você faz uma viagem dessa de 14 horas dentro do ônibus, você vai contando histórias, então você vai criando... Dá tempo pra falar de tudo. Você vai criando um vínculo com a pessoa. Uma das passagens do Thiago Oliveira aqui, que tinha uma turma de jogadores que chamava ele de Tartaruga Ninja. Aquele parecia o Tartaruga Ninja. Eu falei, sacanagem. Thiago Oliveira é o técnico, né? Atual técnico. Tá. Vai dar confusão você escutar isso aí. Ele é bravo, porque tem cara de... Não, o Thiago, ele é super parceiro, um cara bastante amigo, assim, que às vezes na hora que ele vai dar entrevista fica sério, assim, porque tá aquela tensão pré e pós-jogo, mas no dia a dia, assim, ele é bastante amigo, brincalhão, gosta de contar, conversar, e um cara bastante profissional e concentrado também. Já que o André entrou no assunto do técnico, vamos falar de 2025, que é o ano histórico para a nossa cidade, né? Que é o aniversário de 100 anos da nossa Caldense, da nossa Associação Atlética Caldense. Quais são as ações que tem planejado para o clube esse ano? Além do Campeonato Mineiro, o que mais que o clube planeja para esse ano? Esse é um ano muito marcante, Caldense completando 100 anos, o aniversário é só em 7 de setembro, mas a gente está com planejamento... O ano do centenário. Para fazer o ano do centenário, né? Ações ao longo de toda a temporada. Então, para começar o ano, na hora da virada mesmo do ano, a gente já publicou o logo do centenário, que é um número 100 fazendo o formato do periquito, mascote da equipe, e teve uma repercussão muito legal, a galera gostou, e esse logo vai estar presente em todos os materiais que a gente for produzir ao longo do ano, né? Então, nos cartazes dos eventos, nas camisetas dos campeonatos internos, tem a corrida da Caldense, vai estar na camisa, na própria camisa oficial da temporada que a gente ainda vai lançar, vai ter um patch com detalhes desse símbolo também. E no dia 2, que foi o primeiro dia útil do ano, a gente lançou essa camisa centenária de 1925, que é a réplica da primeira camisa utilizada pela Caldense na história. E a história da confecção dessa camisa é muito curiosa, porque até pouco tempo a gente não tinha foto desse uniforme, né? A gente está tendo, eu já vou falar daqui a pouco, a gente está com um projeto para o livro do centenário da Caldense, e uma das ideias é ter fotos de todos os times de todos os anos, né? Uma foto pelo menos de cada ano. Consequentemente de todos os uniformes. E justamente com a intenção de ter um catálogo de todos os uniformes e todas as variações de uniformes. E a gente foi correndo atrás das famílias dos ex-jogadores e tudo. E no início da história da Caldense, tem algumas famílias que tinham vários jogadores na Caldense, né? Tinha, por exemplo, a família Lamberti, teve 4 jogadores da Caldense, 4 irmãos que jogaram nos primeiros 2, 3 anos da Caldense. Depois teve a família Guetti também, a família Keberly. Eu sei de umas mais recentes, né? A família Fogueira. Sim, já mais da década de 90, né? 80, 90. Mas nesse começo da Caldense, essas 3 famílias tinham muitos jogadores na Caldense, né? Os Keberly também tinham uns 3 ou 4 irmãos que jogavam. Então a gente foi indo atrás para descobrir essas pessoas, os familiares, netos, bisnetos, né? Porque o pessoal mais das antigas mesmo. Então, assim, a gente conseguiu descobrir que quando a Caldense completou 1 ano, fez o aniversário de 1 ano, o pessoal levou os jogadores no estúdio da fotografia Selecta, que era do João de Moura Gavião, um dos fundadores, e tirou uma foto de cada um dos 16 jogadores que jogaram pela Caldense nesse primeiro ano. Naquele tempo não tinha substituição, era só os 11 titulares, né? Então o elenco era reduzido. E na época existia um quadro, tipo uma montagem assim, com essas 16 fotos, que ficava na sede social, na parede. A sede social da Caldense era ali na Rio de Janeiro, em cima onde é ali no Móveis hoje.
E a gente achou uma foto que aparece a sala e dá para ver esse quadro bem pequenininho na parede, mas se aproximar assim, você não vê com detalhe quem que tá na foto, claro, né? Mas você vê como que era. E dessas 16 fotos, a gente conseguiu achar 9. Que são fotos 3x4, assim, vamos dizer, dos jogadores, né? E a partir dessas fotos, a gente foi analisando os detalhes para replicar exatamente como que era a camisa. Então é legal ver o escudo, que o escudo, pra gente, é um escudo novo, mas na verdade é o mais antigo, né? Que foi o primeiro escudo da Caldense. E a Caldense usou esse escudo até 1929, que são as letras A a C, com o número 1925 cravado ali. E até uma coisa muito legal que a gente descobriu, conseguiu confirmar também para essas pesquisas do livro, é que por muitos e muitos anos existiu-se a dúvida a respeito da data de fundação da Caldense. Eu ia perguntar a dúvida surgiu porque a Caldense não fazia atas das reuniões, nas primeiras reuniões. Ela começou a fazer atas a partir de abril de 1926. A primeira ata mais antiga que existe, que tem guardada até hoje, é do dia 3 de abril de 1926. E aí, ao longo dos anos, quando se ia pesquisar, contar a história da Caldense, presumia-se que aquela tinha sido a primeira, entendeu? Mas se você lê a primeira ata, ela tem 2 páginas, ela é totalmente manuscrita. Se você lê a primeira ata, fica claro que tinha coisa acontecendo ali antes, porque a ata ela começa na metade, assim, vamos dizer, sabe? Ela fala de assuntos de reuniões anteriores, vamos dizer. Então você fala, opa, já tem alguma coisa estranha aqui, né? Já é um sinal. E depois, a gente pesquisando os jornais antigos, folheando os jornais todos de 1925, a Caldense disputou o campeonato municipal de 1925, que começou em novembro. Então, se ela já jogou em novembro de 1925, ela já existia. Para ela jogar o campeonato que começou, o primeiro jogo foi dia 22 de novembro. Para ela jogar o dia 22, ela tinha que ter começado antes, porque ela tinha que treinar o time, tinha que fazer o uniforme, tinha que preparar a documentação dos jogadores para inscrever no campeonato, que o pessoal era tudo bem organizado, né? Então, assim, você começa a suspeitar das coisas que vai aparecendo. E a grande coisa que a gente conseguiu achar para confirmar é que a gente achou o primeiro estatuto da Caldense que ele foi feito nessa época. E no estatuto... Isso estava tudo nos arquivos lá da Caldense. Sim. No estatuto que foi elaborado em abril de 1926, lá confirma que a Caldense foi fundada em dia 7 de setembro de 25. E o próprio escudo é uma garantia que ela foi fundada em 25 mesmo, porque senão não ia estar 25 no escudo, né? Então, nesse primeiro estatuto, um dos artigos lá descreve o que é a Caldense. Fala que a Caldense é uma agremiação voltada para a prática específica do futebol, visando também a criação de uma seção atlética, que seria um departamento para preparação física. Não, ainda não. Uma seção atlética que eles queriam dizer seria um incentivo à preparação física, vamos dizer, a ginástica que eles chamavam na época. E lá no final escreve que a entidade foi fundada no dia 7 de setembro de 1925, que até então a informação que a gente tinha dizia que em 1928 o presidente João Porfírio Bueno Brandão resolveu antecipar a data para 7 de setembro, para coincidir com a data nacional, mas isso foi uma má interpretação da ata daquele dia de 1928. Eu já ia até te perguntar porque se alguma coisa a divergência é a seguinte: em 3 de abril de 26, a Caldense se fundiu com o Gambrinos, que era um outro time que pertencia ao Fosco Pardini. E por conta dessa fusão, dessa reorganização, eles consideraram 3 de abril como a data de comemoração do aniversário da Caldense. Foi tipo a data de batismo, assim. E essa passou a ser a data de comemoração. E por 2 anos foi feito um baile de comemoração em 3 de abril. Então ele é que nem o André. Para comemorar. Assim. O André nasceu em 70, registraram ele em 85. Mais ou menos assim. E aí, nessa ata de setembro de 1928... o presidente fala lá na ata o seguinte, que nós estamos tomando providências para a comemoração do aniversário da Caldense. Ele só está escrito isso na ata. Não está falando que ele alterou a data, não está falando que ele antecipou, só está escrito. Nós estamos tomando providência para o baile de aniversário no próximo mês de setembro.
Só que como esse quebra-cabeça estava faltando peças, né? Ao longo dos anos foi se supondo coisas, né? Então ele deve ter mudado a data, que não sei o que e tal. Mas agora a gente tendo acesso a esses documentos, fica claro realmente que a fundação foi efetivamente no dia 7 de setembro. E depois o mais legal é que na década de 50, num dos aniversários da Caldense, o Fosco Pardini, que foi um dos fundadores, ele escreveu um texto contando como que foi a noite da fundação da Caldense, quem que estava presente, qual que foi o papel de cada um, o que foi decidido. E você sabe o lugar que foi? Sim. Onde foi? E esse texto ele descreve o clima aqui em Poços, ele descreve o local e tudo. E esse texto é inédito. Ele vai ser publicado nesse livro que a gente está idealizando para o Centenário da Caldense pela primeira vez. E para adiantar, que a gente até colocou no vídeo de lançamento da camisa, a Caldense foi fundada dentro do bar do Mendonça, que era o bar que pertencia ao João Mendonça Amorim, que foi um dos presidentes da Caldense depois também. Ele era um português que se mudou para Poços de Caldas e abriu um bar no fundo do Politeama. Politeama foi um prédio histórico aqui em Poços, que seria onde é o estacionamento que tem do lado do supermercado Fonseca, ali na Francisco Salles hoje, né? E o Politeama ele era um espaço que tinha teatro, cinema, era um complexo de atividades, de entretenimento. E lá no fundo tinha um bar e um restaurante, né? E depois das festividades de 7 de setembro, esse pessoal, foi uma segunda-feira, toda segunda-feira eles se reuniam lá nesse bar para comer, beber, falar conversar à toa, né? E tinha tido os remanescentes de vários outros times que tinham existido aqui em Poços, que eram o Local Futebol Clube, o Internacional, o Bugambrinos, que existia, o Cruz Vermelha, enfim, vários times que estavam aqui, e esses times todos estavam, ou já tinham sido desativados, ou já não estavam mais muito atuantes, e eles queriam criar uma entidade que representasse efetivamente a Poços de Caldas. Em vez de ficar vários grupinhos ali espalhados, os representantes desses clubes todos resolveram unir forças, e daí que surgiu o nome Associação, né? Por unir todas essas forças para fazer um time só forte, né? E aí foi feita, não foi uma reunião convocada para fundar um time, eles estavam lá conversando e surgiu essa ideia. E vamos fazer, o que você acha, que não sei o que, foi mais ou menos nesse teor, né? E nas semanas seguintes que foi se criando os critérios, se formatando o time, até fazer a inscrição no campeonato municipal que estava sendo organizado, que inclusive esse campeonato municipal foi um dos fatores que motivou a criação do time, né? Para poder participar desse campeonato. E os caras já entrou com a panela, né? Montada, né? Por aí. Vamos juntar os times agora. Beleza. E disputou esse campeonato municipal, e depois que terminou o campeonato, o time ficou meio sem propósito, porque ele tinha sido fundado para poder disputar o campeonato. Acabou o campeonato, aí, o que a gente vai fazer agora? Aqui em Poços, ninguém mais pode com nós. Mas na verdade foi vice-campeão, Caldense. Ela perdeu pro Cruz Vermelha. Mas foi o campeonato de pontos corridos. E até esse troféu que a gente divulgou no vídeo de apresentação da camisa foi o primeiro troféu. E a história curiosa é que o Cruz Vermelha foi o campeão, levou esse troféu, e depois de alguns anos o Cruz Vermelha foi desativado. E por ter sido o primeiro campeonato que a Caldense participou, como forma de registrar, né, ter aquela representatividade, doaram o troféu para a Caldense. Né? Então tá em posse da Caldense, que é muito legal. Aí acabou o campeonato municipal, eles resolveram falar, o que vai ser da gente aqui para frente, né? Resolveram começar a promover jogos interestaduais, chamar times de fora para vir jogar aqui. E a Caldense é muito legal, porque nessas primeiras décadas ela era muito mais um time paulista do que mineiro. Só jogava contra os porque para interior de São Paulo e capital tinha conexão via estrada de rodagem e via trem, que era a linha da Mogiana. Sim. E para o interior de Minas as cidades eram muito longes, e não tinha estrada asfaltada, não tinha linhas férreas, então não tinha como ficar jogando com os times de Minas, né? E a Caldense começou nesses primeiros anos aí jogando só amistosos contra esses times do interior de São Paulo. Então, para citar alguns, Esportiva São Joanense, Palmeiras São João da Boa Vista, Associação Atlética Pinhalense, Associação Atlética Rio Pardense,
vários outros times que tinha no interior que já nem existem mais, né? E é curioso porque naquele tempo o Chalé Procópio, que era o estádio da Caldense, que viria a se chamar Cristiano Osório depois, ele não tinha arquibancada, não tinha estrutura nenhuma, era um campo de terra. E quando estava chovendo era uma lama, quando estava seco o tempo era poeira, né? E os torcedores eles ficavam em pé ao redor do campo. Naquele tempo o pessoal usava tudo paletó, gravata, terno, chapéu, bengala. E quando fazia gol, todo mundo entrava dentro do campo para comemorar, para abraçar os jogadores. Era um negócio totalmente diferente. E a Caldense tinha uma dificuldade muito grande porque ela não tinha como arrecadar com o ingresso. O estádio era totalmente aberto e uma ideia que veio foi plantar um bambuzal ao redor do campo para que com o tempo as mudas de bambu ficassem bem altas, né? E meio que bloqueasse a visão ao redor do tempo. É bom também que a bola não vai para lá. E então você vê essas fotos do Chalé Procópio, do próprio Cristiano Osório nos primórdios, assim, você vê aquele mundo daquele bambuzal assim ao redor, que era justamente para tapar a visão que tinha um morrinho lá, tem morro ao redor da Caldense, para ninguém ficar lá no topo do morro vendo o jogo. E mesmo assim o pessoal ainda ficava, né? Até depois o Fosco Pardini, quando foi presidente, ele costumava pedir para espalhar pó de mico lá no chão, que era um pó que causava uma coceira insuportável. O povo sentava lá, já ficava com a pele tudo empipocada. Renan, pegando o gancho do estádio, teve aqui na última entrevista nossa o Paulo Ney, que agora é o nosso prefeito, pegando o gancho agora, você falou do Cristiano Osório, a gente ouviu muito que o Ronaldão seria, né, demolido e construiriam outro estádio. O que a Caldense pensa a respeito disso? Essa questão da demolição, eu acredito que quando veio à tona essa informação também, ela acabou sendo um pouco distorcida, assim, né? Porque o que foi dito na ocasião é que existia o interesse da prefeitura em negociar a área do Ronaldão para fazer uma permuta em troca de uma construção de um estádio em outro local da cidade, talvez na Zona Sul, que era uma possibilidade, e existiria a possibilidade, talvez, nessa negociação, se a empresa que entrasse na negociação tivesse interesse em construir alguma coisa no terreno do Ronaldão, né? E entre essas coisas, talvez até a desativação do estádio e uma eventual demolição. Em nenhum momento foi dito que o Ronaldão seria demolido, então, assim, o negócio foi um pouco... tomar uma proporção. Aumentar. Aumenta, mas não inventa. Mas, assim, a minha opinião pessoal pode não ser a de outras pessoas relacionadas à Caldense, mas a minha opinião pessoal é que o Ronaldão é um patrimônio da cidade de Poços de Caldas e deveria ser tombado. Uma instalação histórica de Poços de Caldas que tem um impacto cultural muito grande para a cidade. Jogo de inauguração Corinthians e Caldense. Dia 4 de setembro de 79. Isso. E ali, assim, foram... Ali aconteceram inúmeras partidas marcantes, muitos jogadores de renome jogaram ali. Seleção brasileira. A seleção teve aqui em dia 12 de março de 81. Renan, inclusive hoje eu até fiz uma publicação da revista Placar falando porque hoje tem um jogo do Internacional contra a seleção mexicana. E aí tava mostraram outros jogos de equipes contra seleções. E aí eles escreveram tanto lá, eu falei, opa, vocês esqueceram de uma. Fui lá. E jogos marcantes, a estreia do Ronaldo Fenômeno foi aqui em Poços, né, contra a Caldense. E assim, por exemplo, agora analisando a história da Caldense, você pesquisando sobre essas coisas, conhecendo o que já passou, é tão triste que a nossa geração para frente não tenha tido a oportunidade de conhecer o Cristiano Osório. A gente fica só no imaginário, vendo através de fotos. E se vier um dia acontecer uma demolição do Ronaldão, é o que vai acontecer com as pessoas que vierem depois, né? E eu penso que existem tantos terrenos em Poços de Caldas, inclusive próximo do Ronaldão, né, ao lado, atrás, várias áreas sem uso ali que poderiam ser utilizadas por uma permuta para se construir um estádio naquele local, né? Não precisaria ser exatamente no espaço do Ronaldão. Então, eu imagino que poderia ser tombado o estádio, revitalizado para utilizar para outros tipos de evento e se fazer uma nova arena aí, num novo espaço, sem demolir o Ronaldão. E o Ronaldão vai receber a festa de centenário da Caldense? O que está programado para o dia
do aniversário, 7, que a gente né? agora confirmou que é 7 de Mas só para voltar na pergunta que você tinha feito das comemorações ao longo do ano, Sim, né, que eu sim. comecei falando da camisa, a gente foi desviando o assunto aí. A nossa intenção é todo mês fazer alguma ação comemorativa, né? Então, o mês agora de janeiro foi o lançamento do logo da camisa. Para os próximos meses já estão previstas algumas ações que não dá para revelar todas, senão estraga a surpresa, né? Isso. Mas entre elas a gente tem a intenção de fazer alguns programas especiais, assim, algumas produções audiovisuais contando passagens da história da Caldense, para apresentar para o público essa história antiga, difundir essas coisas, assim, trazer algumas entrevistas com historiadores, mostrando fotos, mostrando locais históricos de Poços de Caldas, né? Aonde que era a casa do fundador da Caldense, aonde que a Caldense foi fundada, que o pessoal tem essa curiosidade, que nem eu tô te contando, você chegar lá mostrar como é que era. Nossa, para quem gosta, então, é um prato cheio, cara. contar essas histórias nesses materiais. A gente está fazendo um catálogo de todas as camisas da história da Caldense, a gente quer fazer uma exposição das camisas, tanto das originais, né? A partir da década de 70 para frente a gente já tem vários modelos originais, e das antigas a gente está fazendo os mock-ups, que é aquelas artes digitais, desenhando como que era a camisa, para a gente ter a linha da evolução. A gente está vetorizando todos os escudos que a Caldense utilizou ao longo dos anos também, são mais de 30 escudos diferentes, pequenas variações, algumas mais... Inclusive, tem um escudo da Caldense também, que a maioria das pessoas nunca não lembra e nunca viu, que a Caldense teve um escudo, cópia do escudo do Santos, exatamente igual ao do Santos, só que em vez de SFC, AAC, né? Então, assim, são curiosidades, e a gente quer fazer essa exposição de camisa. A gente mas hoje é o que mais parece, né? Parece o Santos, né? A gente tem a intenção também, estamos correndo atrás de recursos para conseguir viabilizar, de fazer uma galeria de troféus e um memorial de fotos no clube incorporado. A gente quer fazer um documentário também. E o principal projeto é o livro, que a gente tem. O projeto do livro é o seguinte: é o Almanaque da Caldense, que nada mais é que o catálogo de todos os jogos com as fichas técnicas das partidas, desde 1925 até hoje. Já tem 4 anos que eu estou trabalhando nessa pesquisa e até agora já foram catalogados quase 3 mil jogos. Só jogos oficiais? Só jogos treino também, mas de jogos oficiais dão quase 3 mil. E mais jogos treino tem mais uns 300. E assim, a partir desse levantamento, agora eu estou entrando na parte estatística para fazer quantos jogos cada jogador fez, qual que foi a estreia, qual que foi o último jogo, quantos gols, média de gols. Eu tenho fazer aquelas listas. Esse do Corinthians. É da Placar, né? Placar, eu tenho. Até o ano 2000, tem tudo isso que você falou. E isso é uma importância muito grande, porque você vê, a história da Caldense de 1955 para frente, ela está muito bem registrada. Porque se arquivou muita coisa no clube, sabe? O pessoal passou a ter essa preocupação de anotar as coisas, guardar. Então, é trabalhoso, mas o acervo está ali, né? Você vai procurando, você vai achando. Vale procurar. Agora, de 1954 para trás, que está a dificuldade. Porque muita coisa se perdeu. O pessoal às vezes até guardava, mas jornal, papel, são coisas muito frágeis, assim, né? Com o tempo vai se estragando. As pessoas que viveram esse período, a maioria já faleceu, todo mundo. Os jornais da época eram semanais aqui em Poços, não tinha muito espaço, não noticiavam os eventos esportivos. Então, assim, fica um período muito difícil de conseguir, mas através de pesquisas em outras cidades a gente está conseguindo achar algumas coisas, sabe? Não vai ficar 100% completo, mas pelo menos uns 70% já fica registrado. Então, o Almanaque da Caldense vai ser muito importante no futuro também, para a gente ter essas estatísticas para servir de curiosidade nos jogos, né? Pode deixar o meu separado. Caldense vai jogar contra o Uberaba. Você vai ter estatística. O primeiro jogo foi em fevereiro de 1940. O primeiro cara que fez um gol contra o Uberaba foi fulano de tal. Então, vai ser um negócio legal. Né? Inclusive, nesse que eu tenho do Corinthians, eu sublinhei todos os jogos do Corinthians contra a Caldense. Você entregou o time que você torce agora? Eu sou corintiano, todo mundo sabe. E eu sublinhei. Ainda bem que eu não trouxe minha carteira, viu? Fica do lado de cá. Esse cara é brincadeira. Mas você mora no mesmo prédio. Mesmo prédio. Deixa a porta aberta. Tem câmera. Viu? E aí eu sublinhei todos os jogos da Caldense contra o Corinthians. Se eu não me engano, foram 3 ou 4.
jogos, 79, em 93 teve um amistoso, né? O primeiro jogo Caldense-Corinthians foi em 1950, que o Corinthians veio aqui e ganhou da Caldense de 3-1. Foi no Cristiano Osório. Depois teve um em 72, que foi a inauguração da arquibancada do Cristiano Osório. Teve em 74 também um outro amistoso. 79, inauguração do Ronaldão. Depois teve a enciclopédia, né? Tá ligado. Teve 88, 89, 2 amistosos, inclusive um deles, o Neto, veio aqui, ele brigou com um torcedor. Esse jogo teve bastante repercussão. Tinha um torcedor cornetando ele na arquibancada. Ele, sabe um lance que tem do Romário? Tem até filmagem isso, que o Romário subiu na arquibancada, chutou um torcedor. Fluminense. Foi um atributo, mas é que não chegou nas vias de fato, né? Mas foi uma situação parecida com aquela. O torcedor ficou cornetando, ele não aceitou, foi lá e estava a imprensa de São Paulo, aí tudo deu uma repercussão grande na época. Depois teve esse jogo de 93. E deu alguns jogos treino também. Em 2009 a Caldense fez um jogo treino. Lá em 2020 também fez um jogo treino contra o Sub-23. Se eu não me engano, e teve da Copa do Brasil. Foi no Córrego Dantas ou em algum campinho assim. Foi um jogo treino contra o Corinthians também, né, nessa época que eu tava lendo lá. Mas, enfim, são vários jogos, né, da Caldense que não pode se perder na história. E o legal do Almanac é você buscar curiosidades sobre coisas relacionadas à sua própria vida. Por exemplo, qual que foi o primeiro jogo que você foi no estádio na Caldense na tua vida? Eu sei que foi contra fulano e tal. Você vai lá procurar quem que fez o gol naquele dia, quem que era o jogador, não sei o quê. Sei lá, você pegar lá, no ano que teu pai nasceu, quem será que eram os jogadores da Caldense naquela época? Você vai procurar lá, sabe? Nossa, muito legal. É um negócio diferente, assim, né? E a gente tá na reta final desse trabalho aí, vai ser muito legal quando vira público. E o outro livro também é contando a história da Caldense, a crônica, ano a ano, o que aconteceu desde a chegada, do início da primeira bola de futebol aqui em Poços, que a bola surgiu como um brinquedo aqui em Poços, né? Antes de começar a prática do futebol, antes de existir o futebol no Brasil. Você já viu que nós vamos ter que fazer outro podcast com ele, né? Que a história e agora escrevendo ano a ano até chegar em 2025, né? O que aconteceu no futebol, nos demais esportes, nos eventos, né? Então a gente está descobrindo muitas curiosidades legais. Tem uma surpresa muito legal que eu descobri essa semana, que a gente quer, chegando no dia 7 de setembro, né? Eu não vou poder falar o que é, porque senão vai estragar a surpresa. Mas uma coisa muito legal que a gente descobriu essa semana, um negócio que estava guardado há 60 anos, que a gente está preparando para revelar ao longo do ano, possivelmente no dia do aniversário. Talvez, eu acho que vai ser a data mais emblemática para lançar. E ao longo dos meses a gente está idealizando essas ações todas, falando a respeito do departamento de marketing, né? Essa parte de resgate histórico, de experiências para o torcedor, várias coisas que a gente está pensando. Agora, nos outros departamentos, né, o futebol, a busca pelo acesso para comemorar o aniversário propriamente dito na primeira divisão, os esportes especializados, cada departamento está planejando um evento diferenciado para o centenário, com essa temática do centenário, um evento com mais qualidade. Na parte social estão sendo programados bailes, festas, inclusive com a própria inauguração do restaurante que está sendo construído lá na Caldense. A diretoria tem uma intenção de fazer uma inauguração bastante marcante, tanto para entregar para o associado o restaurante, como para simbolizar o ano do centenário também. Sim. Então, é um ano que a gente está bastante otimista, aí, bastante empolgado, com muitas coisas acontecendo. Nomes confirmados para esse jogo? Vai ter um jogo, obviamente. Um jogo master com certeza, né? Sim. Agora, do profissional, mais difícil, assim. Um nome diferente dos que estão acostumados. Mas podia, já fica a ideia. Traz um time grande, a gente tem conversado sobre essa possibilidade, mas o fator que complica é a questão de data, né? Porque o campeonato módulo 2 são 3 meses. A previsão para começar em abril ou maio. Um exemplo, se começar em abril, maio, junho, julho. Então, quer dizer, já acabou. Então, como você vai manter 2, 3 meses de salário de jogador para fazer um amistoso, né? Então, mas a gente pode fazer pensar, um time com pessoas locais. Pensar uma outra possibilidade. Mas eu acho que a mais viável é um amistoso master, né? Tentar trazer um dos grandes times. É que depende, como está muito cedo ainda, depende muito do calendário de datas, né? Mas o nosso diretor master, que é o Antônio Carlos Cava, ele já tem feito contato com os times. Todo ano ele traz um time grande aqui, né? Já veio o Palmeiras, já veio o Corinthians, já veio o Flamengo, Santos, Cruzeiro. Então, ele
tá fazendo contatos aí para tentar trazer um desses times grandes aí do... Corneta, não, eu errei, o Santos não. O Santos não conta. Só para terminar, André, eu queria saber do Renan, qual que é o sentimento do associado em relação ao futebol, principalmente, mas porque assim, o associado ele quer o clube dele, ele paga lá a mensalidade dele para ele ter o clube dele funcional, né? Um clube bonito e funcional. Qual que é o sentimento que você tem? Porque a gente ouve muito na cidade, né? O povo que são sócios da Caldense. Sócio da Caldense que não quer saber de futebol. Não, mas são fatias. A Caldense tem 14.650 associados. Tem a fatia que tem uma paixão enorme pelo futebol, tem a fatia que não tem muito interesse. Isso, então, assim, são fatias. Igual você pegar em Poços de Caldas, tem 175 mil habitantes. É a mesma coisa. Uma fatia gosta, outra fatia não liga, outra fatia... Então, é a mesma coisa. A questão dos associados é que, assim, não é porque a pessoa se tornou sócia da Caldense que necessariamente ela vai torcer pro time. Então, tem gente que quis ser sócio para usar a academia, para usar a piscina. Não, assim, por mais que você faça ações para tentar trazer essa pessoa para ser um torcedor, não vai, porque não é o gosto dela, entendeu? Às vezes a pessoa nem gosta, entendeu? Mas tem muitos que são apaixonados, tem muitos que gostam, mas também não são tão apaixonados, tem outros que acompanham, então assim, tem todos esses perfis. Então fica difícil para eu dar um posicionamento a qual que é a visão do associado, porque são fatias. Quando eu quis dizer associado, a gente fala mais aquele pessoal de dentro mesmo da Caldense, né? Os conselheiros. Os conselheiros, exatamente. Porque assim, eu creio que vai uma bela grana do clube pro futebol, né? E assim, muitas vezes, por exemplo, esse ano nós lutamos, quase caímos para a terceira. Então, assim, com uma grana do clube, né? Então eu acho que isso na cabeça até de um conselheiro fala, pô, nós estamos investindo numa coisa que não está nos trazendo o resultado que a gente espera. É por isso que foi... Pra ser bem sincero, eu não sinto essa questão assim de ter pessoas, você está falando do conselho, de ter pessoas que são contra, não. Pelo contrário, eu percebo que todos gostam demais da Caldense, querem fazer o melhor pela Caldense. O que acontece é que, por serem pessoas que estão nessa parte fiscal, administrativa, existe uma responsabilidade fiscal muito grande, uma preocupação em manter a saúde financeira da instituição, né? Então, às vezes o torcedor quer, tem que investir não sei quantos milhões no futebol, mas a pessoa que está lá tendo acesso às contas, tomando as decisões, ela tem que ter a coerência ali, a responsabilidade de impor alguns limites, né? Então, às vezes, por conta dessa coerência, dessa responsabilidade, quando isso vai ser debatido em público, para quem é de fora, soa como serem pessoas que são contra, entendeu? A minha pergunta é como um leigo de fora, né? Não, mas é bom assim para a gente esclarecer, né? E o recado que você deixa para a torcida da Caldense, até para quem não é torcedor, mas gosta do clube, ou para quem não gosta e pode passar a gostar. Não, uma coisa que é importante a gente dizer, às vezes a pessoa pergunta para mim, que time você torce? Eu falo, meu primeiro time é a Caldense, porque a Caldense, para a maioria dos postos caldenses, é o segundo time, né? Mas quando eu falo que é o meu primeiro time, o pessoal fica, nossa, mas como assim? Não é possível que você não torce para outro time. Mas você começa a parar para pensar, a gente tem que valorizar aquilo que é da nossa cidade, que é da nossa terra. Qual que é a vantagem de você ficar torcendo para um time da Europa, para um time de fora? Pô, é legal assistir um jogo de outro país, de outro time, pô, é legal. Pelo futebol em si, pelo entretenimento. Mas o melhor de tudo é você apoiar e valorizar aquilo que é da sua terra, da sua cidade, porque você vai fazer a sua cidade, as pessoas que estão próximas a você, até você mesmo ter um crescimento. Assim. Esse é o intuito do nosso podcast. E o objetivo de um time do interior, além de proporcionar o futebol, por exemplo, é promover momentos de união, de lazer entre as pessoas, né? O tanto que é gostoso sair com a sua família no estádio, quem tem filho vai curtir o filho,
A pessoa vai com o pai, com a mãe. Se você for lembrar, assim, quem frequenta futebol, ao longo da sua vida, quantos bons momentos cada um viveu indo no estádio, tomando um refrigerante, uma cerveja, comendo uma pipoca, um salgadinho, passando raiva com o jogador, comemorando. Para ser bem sincero, assim, na minha época de torcedor, mesmo em jogos que eu ia, que a Caldense perdia, eu saía satisfeito, né? de ter tido a oportunidade de ter presenciado aquele evento. É claro que você quer sempre que a Caldense ganhe, né? Lógico, quando ganha, você fica muito mais feliz. Mas aquele momento que você compartilha com a sua família, com seus amigos, as memórias afetivas que aquilo possibilita, eu acho que é o mais divertido do futebol. Então vamos acompanhar os jogos da Veterana nessa temporada. Renan, resenha foi boa, o papo foi bom, espero receber aqui mais uma vez. Achei que você ia chamar o primeiro bloco agora. Tem resenha aqui pra gente trazer mais histórias da Caldense. Até antes da gente encerrar. Ó, tem uma sacolinha ali. Eu trouxe uma lembrancinha pra vocês aqui, ó. Tem GG? Você já viu que os apresentadores são um pouquinho grandes, né? Aqui, ó. Depois qualquer coisa a gente troca o tamanho. Quem que tá mais em forma aqui? É claro que sou eu, né? Tá difícil, né? Uma lembrancinha pra você. Obrigado. Muito obrigado. Tá aqui, mostra aí pra câmera aí. Tá de frente pra câmera aí. Faz às vezes. Que eu tô de lado, fica mais difícil. Aí, coisa linda. Essa aí, camisa de torcedor, versão 2024 aí pra vocês. Com certeza. Comemorarem. Deu pra ver aí, galera? As vitórias da Veterana aí nessa próxima temporada. É isso aí, ó. Uniforme garantido para acompanhar os jogos. Renan, bom trabalho aí, que eu sei que vai ter muito ao longo desse ano. Esse ano vai ser puxado. Mas a gente tá animado aí. E portas abertas aqui para quando o livro sair, pra gente vir resenhar um pouco mais sobre esse. Vamos fazer um episódio especial só contando as histórias aí. Vamos fazer uma série, né? Porque um episódio não vai dar, não. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Valeu, pode obrigado. contar no Pode Posso sempre para qualquer notícia. Vamos levar. Inclusive, vamos trazer os jogadores desse ano, né? Sim. Vamos alinhar pra gente trazer o treinador. Ó, já marca o Alex Joaquim pra gente. Fechou. No programa. E eu tenho medo dele. Alex, gente boa, Alex, gente boa. Eu vou até contar a história. Gente boa demais. Ele é bom para gravar entrevista com ele, que ele tem bastante história para contar também. É isso que nós gostamos. Naquele abraço, brigadão. Valeu, um abraço, obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos assistiram. Isso aí. Valeu. Aquele recadinho, né? Você que gostou, compartilhe com quem você gosta. Você que não gostou, compartilhe com quem você não gosta. Com certeza. O importante é compartilhar. Um abraço, obrigado mais uma vez. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Tchau, tchau.